Olá, pessoal. Dando continuidade, então, à nossa aula sobre demografia, tá? Nós vamos trabalhar conceitos importantes nessa aula, que vai também gerar uma outra atividade na nossa aula online. Para essa aula, vai ser importante que você também esteja com um caderno em mãos e uma caneta para anotar possíveis conceitos que podem transformar em uma pergunta. Essa pergunta você vai elaborar no caderno e nós vamos utilizar na aula online. Uma pergunta contextualizada, né, que possa ser focada, direcionada, limitada em um conceito específico tratado nessa aula. Então vamos lá? Vamos começar? Então, demografia e dinâmica populacional. Vou colocar a minha foto mais aqui para o lado. Vamos começar falando sobre teoria malthusiana. Não é novidade para vocês. A teoria malthusiana foi publicada na Inglaterra em 1798 pelo economista e sacerdote anglicano Thomas Robert Malthus. A importância da gente entender quem foi Malthus foi quando ele criou o conceito então de que a população iria crescer, né, em tal proporção que a produção alimentícia não iria conseguir alcançar o mesmo crescimento. Esse gráfico aqui ele demonstra exatamente isso. O crescimento populacional e a capacidade de produção de alimentos em verde, que não acompanha, né, essa curva. Vamos entender mais então aqui para frente. Fundamentos da teoria malthusiana. A teoria malthusiana se fundamenta na relação entre crescimento populacional e os meios de subsistência, apoiados nas seguintes premissas. Primeiro caso, não seja detida por obstáculos, tipo guerras, epidemias, etc. A população tende a crescer segundo uma projeção geométrica, duplicando a cada 25 anos. Segundo, os meios de subsistência, na maior das hipóteses, podem aumentar segundo uma progressão aritmética. A crítica que a gente faz, então, sobre a teoria de Malthus é que realmente a gente conseguiu criar desenvolvimento científico, né, principalmente no campo da agropecuária, que tornou então possível alimento suficiente para suprir as necessidades da humanidade. A gente sabe que a gente tem alimentos para poder alimentar o dobro da população que a gente tem hoje. Se ainda temos população que não recebe a parte da alimentação que deveria ser destinada a ela, aí já é a questão do capitalismo que vai criar um lucro para venda somente para quem tem capital. Vamos para nossas divisões malthusianas. Nós vamos ter a teoria neo-malthusiana. A explosão demográfica do período pós-Segunda Guerra Mundial ressuscitou as ideias de Malthus, conhecidos como neo-malthusianos ou alarmistas. Os adeptos dessa teoria assumiram novas posturas e a aprimoraram. Trouxe essa charge aqui que faz a gente refletir exatamente sobre isso. Então, a teoria neo-malthusiana ela vai criticar o crescimento da população, principalmente em países subdesenvolvidos. A charge aqui mostra exatamente, né, uma senhora com vários filhos, inclusive um na barriga, pedindo esmola. E uma senhora com um único filho entregando para ela um anticoncepcional. A ideia é: será que realmente o problema hoje da quantidade de pessoas se destina somente aos países subdesenvolvidos? Teoria reformista ou marxista, que defendem teorias demográficas marxistas, ao contrário dos neomalthusianos, consideram a própria miséria como sendo a responsável pelo acelerado crescimento da população. Ou seja, à medida em que há mais pobreza, menor será o nível de informação da população. Consequentemente, então, a população ela tende a aumentar e o nível de miséria tende a aumentar. Então, o que defende a teoria da reformista é de que realmente a população ela vai sofrer por causa de uma desigualdade social. Nós estamos numa organização que gera desigualdade social e, por isso, aumento da população e aumento da pobreza. Teoria ecomalthusiana. No contexto da teoria, surge a teoria elcomalthusiana, que utiliza uma argumentação de cunho ecológico ou ambiental, ressaltando o quanto o crescimento populacional
pressiona o ambiente natural? Bem, é bem óbvio a gente entender que quanto maior for a população, no modelo de desenvolvimento no qual nós estamos, mais recursos naturais nós iremos precisar. O problema é que a gente sabe que o planeta Terra não está conseguindo acompanhar o ritmo da industrialização. Ela não está conseguindo regenerar os recursos naturais na mesma velocidade no qual nós produzimos e consumimos. A ecomalthusiana ela defende que o crescimento populacional é a causa da degradação ambiental. Contradição da teoria ecomalthusiana. A maioria, então, dos países desenvolvidos, os que geram parte da ciência e das pesquisas, vão sempre alertar que os países subdesenvolvidos são os que mais retiram recursos naturais e que desmatam as suas florestas. Mas veja bem, é claro, se você tem os países subdesenvolvidos hoje com floresta, é devido a que os países desenvolvidos não tinham florestas hoje porque já gastaram os seus recursos naturais, já desmataram as suas florestas. Né? Vale lembrar que os grandes devastadores das florestas tropicais e de muitos outros ecossistemas foram os países ricos ao longo do processo de colonização da Ásia, África e América Latina. Trouxe um mapa aqui para a gente poder fazer uma reflexão sobre a quantidade de floresta que os Estados Unidos vai ter. Né? Estados Unidos é um dos países que mais desmatou a sua floresta, o seu bioma natural. Se a gente pegar isso numa escala mundial, a gente percebe então a América do Sul, então, com a floresta amazônica e outros biomas tropicais. Aqui a gente vai ter a floresta do Congo, aqui na região das Filipinas. Olha a quantidade de floresta que eu tenho na Europa, praticamente nenhuma mais. Né? Elas já foram desmatadas. Né? A necessidade de preservar as nossas, claro, vamos dizer assim, fácil e necessário, mas a gente tem que lembrar que já aconteceu esse desmatamento nos países desenvolvidos. Resumo importante: teoria malthusiana, população versus alimentos. Teoria neomalthusiana, população versus desenvolvimento econômico. Teoria reformista, população versus distribuição de renda. E teoria eucomalthusiana, população versus recursos naturais. Aí a gente já consegue entender aqui com esse resumo, né, o que cada teoria malthusiana quer dizer para a gente. A questão da pirâmide etária, então, né, nós temos uma pirâmide etária aqui do Brasil do IBGE de 2010 que já mostra uma diminuição da base, ou seja, o Brasil desde 2010 já demonstra uma característica de desenvolvimento social a partir da pirâmide etária. Se a gente analisar a pirâmide da África e da Europa, a gente vê uma diferença muito grande no formato, e a gente já sabe, quanto menor a base, significa que o IDH é melhor. Isso vai mostrar que a mulher está inserida no mercado de trabalho, melhor informação de acessos a métodos anticonceptivos, melhor qualidade de vida. Mostra aqui que a população mais velha, né, está alcançando idades maiores do que no continente africano, mas que a gente sabe que essa pirâmide aqui ela pode provocar uma crise econômica por falta da PEA, população economicamente ativa. E aqui, pelo contrário, vou ter cada vez mais mão de obra. Então não existe aquela ideia de pirâmide ideal. A pirâmide ela é um gráfico exatamente para a gente poder entender qual é o comportamento social e econômico daquela sociedade. A transição demográfica, né? A gente vai ter a primeira, segunda, terceira e quarta fase. Isso eu falei na primeira aula sobre demografia. Né? É importante a gente entender melhor esses gráficos aqui. Eu vou fazer um exercício e a gente corrige na nossa aula online. A transição demográfica é muito clara quando a gente observa o mapa mundi. Né? Os países, quanto mais subdesenvolvidos eles estão, significa que eles estão na primeira fase da transição demográfica, ou seja, eles estão passando pelo boom demográfico. O crescimento da população está bem maior do que nos países desenvolvidos, onde eles já estão na terceira fase, que é a diminuição da base da pirâmide demográfica e o aumento do topo da pirâmide demográfica. O Brasil está na segunda, então seria uma fase intermediária. Questão da população do Brasil, aquilo que a gente já sabe, a maior população ela se concentra na região litorânea, isso devido à colonização, à concentração das atividades econômicas
que deram como consequência as principais concentrações urbanas, metropolitanas também nessa região. Ok? Bem, muita informação, muitos conceitos importantes que a gente precisa destrinchar, mas a gente vai focar isso em atividades. Primeiro, elabore uma pergunta, então, um conceito importante que você viu nessa videoaula e a gente já vai discutir já já, tá ok? Ficamos aqui então, até mais.